Pai do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez falando aqui com vocês, Pastor Alcir Filho. Estamos na nossa série de meditações Raízes da Felicidade. Essa é a meditação de número 8. Vamos ler o texto sagrado, Mateus capítulo 5, verso de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Lembrando, ainda estamos naquele padrão, ato interno que se expressa numa atitude externa, numa vida externa, ato interno, fome e sede de justiça. E que naturalmente, puxa vida, se eu tenho fome e sede de justiça, como é que isso vai se expressar na minha vida? Através de um compromisso radical com a justiça. A ideia aqui é um compromisso individual que nós temos de sermos justos, sermos honestos, sermos íntegros. E isso aí abre uma dimensão maravilhosa em relação à nossa fé. Primeira coisa que vai mostrar é que a nossa fé, portanto, ela exige um compromisso ético, de acordo com a cultura do reino. Às vezes a gente tem a impressão que fé é uma coisa desassociada da vida. É como se o fato de nós sermos cristãos, de sermos evangélicos, está muito ligado, de repente, à adoração a Deus, ao culto, a louvores, né, a um determinado padrão de comportamento e compromissos. Só que às vezes a gente não percebe que existe a vida. E a vida exige que a gente exerça aquilo que a gente diz que crê. A nossa fé é expressa na vida, em outras palavras. Não somente nos louvores que nós entoamos a Deus. Não somente na nossa presença nos cultos. Mas a nossa fé, ela é expressa no dia a dia. Tem um texto que é precioso em relação a isso. Tiago, capítulo 1, verso 27, vai dizer que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e se guardar incontaminado do mundo. Isso é bem interessante. É bem interessante porque já mostra algumas questões assim. Eu não estou falando aqui da falta da importância de toda essa dimensão espiritual que faz parte da nossa identidade. Culto, adoração, louvor, vida de oração, vida de leitura da palavra, tudo isso é muito inerente, faz parte, irmão. Eu não estou desconsiderando nada disso. No entanto, eu preciso viver de um modo decente, íntegro, cuidando, exercendo justiça. A minha vida precisa estar alinhada com a minha fé. As minhas atitudes, o meu comportamento ético tem que estar alinhado com a minha fé. Não adianta ser, abre aspas aqui, espiritual demais e não ter essa dimensão prática da vida. Fica faltando. Não adianta, e Tiago vai trabalhar muito essa relação entre fé e obras, né? Como a nossa fé se expressa através de atitudes. E ele vai dizer muito sobre essa questão, que, puxa vida, se tu tem uma fé e não tem nenhuma obra comprobatória da tua fé, mas a tua fé é morta. Tiago, ele trabalha muito essa questão. E Jesus, ele também vai apontar essa necessidade do nosso comportamento ético. Jesus, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 37, uma palavra que é fantástica. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Jesus, nessa passagem, ele está trabalhando a questão de juramento, né? Sobre o costume exagerado que o povo estava fazendo acerca de juramentos, né? E ele vai, resumindo, falando, meu amigo, não precisa jurar. Não precisa. Não precisa jurar nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem por Jerusalém, nem pela tua própria cabeça. Não precisa jurar. Você precisa ter um homem de palavra, ser uma mulher de palavra. Aquilo que você fala tem que ser o suficiente. Sim, sim. Não, não. E, irmão, quando eu vejo uma situação dessa, eu de fato tenho um anseio no meu coração. Eu tenho um anseio de que nós voltemos, nós os evangélicos, voltemos a ser sinônimo de honestidade. Há tempos atrás, idos atrás, era muito isso. Quando você falava assim, olha,
fulano é pastor, fulano é crente. Estava implícito na declaração que aquela pessoa era uma pessoa decente, era uma pessoa honrada, era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa voltada para sua família, era uma pessoa que cumpria com seus compromissos, era uma pessoa que não era perdulária, era uma pessoa organizada, tinha um estilo de vida justa, honesta e íntegra. Infelizmente, essa não é a percepção que as pessoas têm mais da gente, viu? Infelizmente, talvez pelo crescimento desenfreado, a parte de um discipulado forte, a parte de um entendimento da Escritura, fez com que hoje as pessoas não enxergam mais os crentes dessa maneira, infelizmente. De crente como sinônimo de honestidade. Mas é sim. A nossa fé exige um comprometimento ético. E esse comprometimento ético tem a ver com você entender que você precisa ser justo, honesto e íntegro, mesmo em tempos adversos. Mesmo que isso seja estranho hoje em dia. Porque, irmãos, qual é a consequência de você viver de modo honesto em tempos corruptos? Perseguição. Esse que é o padrão que Deus está apresentando, né? Olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Se você tivesse compromisso ético real e falar, não, eu sou uma pessoa decente, sou uma pessoa honesta, eu não entro em esquema de qualquer que seja, eu faço aquilo que é para fazer. Eu tenho essa ideia, porque isso está nascendo uma fome e sede de justiça que eu tenho no meu coração. Eu não posso não ser honesto. Eu não posso não ser uma pessoa honrada. Eu não posso não ter palavra. Isso faz parte de quem eu sou. Obviamente, nos tempos que nós vivemos, isso vai gerar perseguição. Não tem como ser diferente. Porque imagina, ainda mais falando para brasileiro, né? Aquela maldita cultura do jeitinho, né? Que sempre tem um subterfúgio, uma porta de saída, sempre tem. Irmão, não. Crente não é assim. E quando você se posta de uma maneira diferente, quando você é diferente, você vai ser perseguido. Porque você não vai fazer parte desses esquemas. Você não vai fazer parte desse sistema. E é natural que você seja perseguido por causa disso. Agora, se isso seria um problema, na realidade não. Na realidade não, porque existe uma promessa nesse texto, que é aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. E na realidade a pergunta que a gente deveria fazer verdadeiramente é qual é o reino que a gente pertence. Porque se a gente pertence ao reino dos céus, nós somos embaixadores dessa cultura do reino, nós vivemos de acordo com a lei do rei, do nosso rei. Ok, faz parte assumir que eventualmente eu vou ser perseguido, isso não há problema nenhum. Por outro lado, se o reino dos céus não me pertence, se eu não sou súdito do rei Jesus, eu estou à vontade de seguir o caminho desse mundo. A pergunta que a gente deve fazer é qual é o reino que nós pertencemos. Se nós pertencemos verdadeiramente ao reino dos céus, a gente precisa viver de acordo com as leis do nosso rei, não de acordo com o mundo. Eventualmente somos perseguidos por conta disso? Sem problema. O mais importante é que nós, como embaixadores desse reino diferente, desse reino dos céus, nós estamos levando em cada atitude de honestidade, em cada atitude de palavra, em cada atitude de ser íntegro, a gente está propagando a cultura do reino e mostrando que sim, que vale a pena ser diferente. Vale a pena viver de acordo com o padrão do reino de Deus. Porque, irmãos, quando você faz isso, mesmo que você seja perseguido, você vai ser plenamente feliz e bem-aventurado. Porque você vai ter, firmeza de quem você é, consciência tranquila. Melhor coisa é poder
botar a sua cabeça no travesseiro no final do dia e estar tranquilo, porque você é uma pessoa honesta e decente. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Se essa meditação foi uma bênção para você, por favor, compartilhe com mais pessoas e até mais. A paz do Senhor.